Como sair de um simples entregador de marmita a rei. Essa é a história dos improváveis. Eu me chamo Raíris Santos e é uma alegria estar aqui falando contigo. O meu objetivo com essa série de vídeos é te alertar e te despertar para que você possa ter uma vida fluida, ter uma vida abundante, ter uma vida feliz. E essa semana nós iremos falar sobre os improváveis. E para iniciar essa série, Os Improváveis, eu trouxe a história de um homem que ele era entregador de marmita e se tornou um rei. Como que isso é possível? E se ele conseguiu, você também pode conseguir fazer o que quiser. Então, essa é a história de Davi. Você já deve conhecer a história do rei Davi, né? É o segundo rei de Israel. Exatamente, mas poucas pessoas conhecem como era de fato a vida de Davi antes do reinado dele, antes de chegar ao trono. E deixa eu te falar, Davi, ele era um homem simples. Ele tinha 7 irmãos, 2 irmãs, e ele tinha uma função que o seu pai dava para ele, levar a marmita para os seus irmãos. Seus irmãos, eles olhavam as criações do pai e eles tinham que sair, né, uma grande distância para cuidar desses animais. E aí seu pai colocava Davi para entregar a marmita para os seus irmãos. E um desses dias, Davi sai para entregar essas marmitas, né, de alimento para os seus irmãos. E aí Davi chega em um local que tem uma grande multidão, tem um grande acontecimento. E aí aqui é que nós vamos ver o que foi, o que Davi fez para se tornar tão conhecido um homem hoje. Hoje todas as pessoas que estudam esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, e muitas vezes quem nunca nem leu esse livro, mas já ouviu falar da história do rei Davi, o grande rei de Israel, aquele que sucedeu Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Davi foi, no caso aqui, o segundo rei de Israel, e é um homem também conhecido como o segundo coração de Deus. Mas quem é esse homem? Que Deus lá no livro de Atos fala que Davi é um homem segundo o meu coração, porque Davi era um homem de grandes qualidades. Davi era um homem que sabia quando errava, ele se arrependia. E aí esse ato de Davi de ser tão sensível à voz do Espírito Santo fez Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas quem era esse Davi? O que fez ele ter tantas prerrogativas tão positivas? Vamos conhecer um pouquinho desse homem, que ele está na lista dos improváveis. Davi, como eu já te falei, ele era um homem de 7 irmãos. Davi, como eu te falei, ele era ali, né, de uma família bem grande. Ele tinha 7 irmãos e 2 irmãs. E Davi, ele não era muito visto pelo seu pai. Como que eu te provo isso? Uma certa vez, Samuel é orientado por Deus para ir até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um jovem. Que esse jovem ungido seria o futuro rei de Israel. E aí Samuel chega lá na casa de Jessé e fala: Jessé, eu vim aqui a mando do Senhor e um dos teus filhos vai ser ungido hoje. Traga aqui seus filhos. E olha só, Jessé trouxe todos os seus filhos, começando pelos mais velhos, né? E tinha homens bonitos como Absalão, tinha homens muitos, né, capazes, homem treinado de guerra. E ele foi trazendo um a um na frente de Samuel. E Samuel olhou para todos aqueles irmãos de Davi, que eram 7, e aí Samuel falou assim: não é esse. Você tem mais algum filho? Olha só que doido isso. Jessé, ele nem sequer chamou Davi para participar desse momento onde Samuel iria ungir um dos seus filhos. Jessé trouxe todos os outros filhos, os 7, menos Davi. Davi, ele era aquele filhinho que esquecido, aquele filhinho que muitas vezes nem o pai reconhecia com algum valor. Samuel diz assim: Jessé, por acaso você teria outro filho além desses 7 que estão aqui na minha presença? E aí Jessé disse: eu tenho um. Ele está no campo cuidando de ovelhas. Ele é pastor de ovelhas. E aí Samuel fala assim: pois mande chamar esse filho. E aí Samuel senta e espera a chegada de Davi. E aí Jessé manda chamar Davi. E aí Davi chega à presença de Samuel. E aí Samuel, ouvindo a voz do Senhor, disse: é esse aqui. E aí ele pega, unge Davi com óleo. Era uma forma que os profetas tinham na época, né, de ungir a pessoa que Deus falasse, né? E Jessé pega, né, um óleo ali e unge a cabeça de Davi. E aí ele fala que esse Davi, ele seria o rei de Israel.
Só que as coisas não aconteceram de uma noite para o dia, passou algum tempo até esse fato se tornar realidade. E aí Davi, em uma certa ocasião, Davi também sai, né, para levar a comida para os seus irmãos, como ele fazia sempre, né? Por isso que eu falei, né? É um simples entregador de marmita. Como que ele se tornou um rei, o rei de Israel? E aí, em um certo dia desses que Davi vai levar comida, uma marmita lá para os seus irmãos, e aí ia ter um alvoroço muito grande ali naquela região ali dos filisteus. Quem era? Era Golias. Golias, ele estava desafiando o povo de Deus, porque ninguém tinha coragem de lutar com ele. E já há 40 dias Golias estava ali desafiando: quem é vocês? Por acaso tem alguém que tenha coragem de vir lutar por mim? E aí ele estava afrontando o Deus de Israel. E aí Davi, ele ouve aquele alvoroço ali e ele pergunta para um dos seus irmãos: o que está acontecendo aqui? E aí eles falam assim: não, esse filisteu aqui já tem 40 dias que ele está aqui desafiando alguém para lutar com ele, e ninguém aparece, ninguém tem coragem, porque Davi era um homem muito alto. Davi, diz a Bíblia, que ele era um gigante, né? Ele era um homem de alta estatura, um guerreiro, forjado na batalha. E agora ninguém do reino tinha coragem de enfrentar Golias. Na época, quem estava no trono era Saul, o primeiro rei de Israel, e ninguém tinha coragem. E aí Saul disse assim: se algum homem tiver coragem de lutar com Golias, eu darei a ele o que quiseres, e também a mão da minha filha. E aí ninguém, mesmo com a promessa do rei Saul, de que ele daria riquezas grandiosas e mais a filha dele como presente, como prêmio, ninguém tinha coragem de se arriscar, porque Golias afrontava todo mundo. E aí chega ali Davi. Lembra de Davi? Aquele improvávelzinho, aquele que nem seu pai chamara no dia que Samuel foi ungir seus filhos, e um deles seria ungido, e Jessé nem sequer chamou Davi, porque Davi era aquele lá, sabe, que passava despercebido. Muitas vezes você olha e você fala assim: eu sou que nem Davi, ninguém me nota, meus pais não me notam, notam meus irmãos, notam minhas irmãs, mas eu pareço invisível. Você está se identificando com Davi? Davi era aquele que ninguém notava, até um dia que Davi, ele encontra em sua frente um grande problema. Talvez agora você vai começar a se identificar com Davi. Talvez até hoje ninguém te deu moral, falando assim, ninguém te notou, até que vai chegar um exato momento que você pode fazer que nem Davi. Pode aparecer um grande problema na tua frente, como apareceu na frente de Davi. E Davi falou assim: é hoje que eu resolvo esse problema. Só que Davi, é interessante que ele não planejou estar naquele lugar, mas Davi, a vida dele foi servindo. Ele serviu seu pai, ele servia seus irmãos, e toda aquela vida de Davi como servo, ele aprendeu muitas coisas, ele aprendeu muitas habilidades. Uma certa vez, conta esse livro sagrado também, que Davi, ele estava lá cuidando das suas ovelhas e vieram lobos para comer as ovelhas, e Davi luta com todos eles, Davi vence. Então Davi já era acostumado na luta, mas Davi não era visto pela família, pelos irmãos, pelos pais. Davi era como se fosse invisível. E nesse dia aqui, aonde está acontecendo aquele alvoroço todo, e o povo de Israel está sendo confrontado, o rei Saul também forjado em guerra, mas não teve coragem de lutar com Golias. E aí chega aquele menino, provavelmente aquele tinha na média de uns 17 anos, quando ele luta com Golias. E aí ele chega lá e ele fala assim: quem é esse que está afrontando o Deus de Israel? E aí um dos irmãos fala assim: é Golias, ele está aqui afrontando, ninguém tem coragem. Davi pergunta: por que vocês não vão lá? Vocês não são guerreiros, vocês não são acostumados a batalhar, por que vocês não vão lá enfrentar esse Golias? E aí ninguém teve coragem. Ele falou: como, Davi? Ninguém tem coragem de enfrentar esse guerreiro, esse homem gigante. E aí Davi fala assim: eu vou lá. E aí imagine, né, a multidão ali começando a rir de Davi, aquele improvável, porque se eles que eram acostumados a lutar em guerras não tinham coragem de enfrentar Golias, como que vem aquele pastorzinho agora querer enfrentar um homem lutador, um guerreiro? E aí Davi falou assim: eu vou lutar, o que a gente ganha aqui mesmo? E aí disseram assim: olha, aquele que se atrever a lutar com Golias, o rei vai dar grandes presentes, grandes riquezas, e também a sua filha no presente. Aí Davi, tô dentro.
E aí Davi vai lá e diz que eles, né, diz aqui lá em 1 Samuel, fala que eles ali começaram a colocar armaduras em Davi, para Davi, e Davi nem podia com a espada. Davi, não, tira tudo isso de mim, não quero nada disso aqui, eu vou só com a minha funda. Era um difícil lá que Davi jogava, né, a pedra, e Davi pega aquela funda ali, pega 5 pedrinhas, e aí ele vai. E aí diz aqui o livro, diz 1 Samuel, que Davi, ele mira, né, aquela funda ali com aquela pedra, e ele lasca lá aquela pedra em Golias e derruba Golias, acerta Golias na testa e Golias cai. E aí Davi pega a própria espada de Golias e mata Golias. E aí Davi se torna ali aquele que enfrentou o gigante, que ninguém tinha coragem de enfrentar, nem homens treinados em guerras, nem o próprio rei, que também era lutador, mas não teve coragem de enfrentar Golias. E aí Davi vem lá, um simples improvável, e enfrenta Golias. Aí ele recebe ali grandes honras, e também a filha do rei como presente, torna-se sua esposa. O que eu quero te falar aqui? Muitas vezes você pode falar assim: até hoje ninguém me valoriza, ninguém me vê, ninguém me nota. O que foi que fez Davi? Davi resolveu um grande problema. E deixa eu te falar, quanto maior for o problema que você resolver, maior também será a sua recompensa. Quer deixar de ser invisível? Quer deixar de ser um improvável? Comece a resolver problemas. Comece a amar problemas. Resolva problemas, porque atrás de todo problema tem uma solução. Imagine que esse aqui seja um problema. Bem aqui atrás desse problema tem uma recompensa para você muito grande. Entende? Então, atrás de todo problema tem uma recompensa. É por isso que hoje eu criei o método Paradigmas. Esse método aqui, Paradigmas, é onde eu ajudo homens e mulheres a entender quem são e a renascerem para uma vida plena. Não interessa se essas pessoas são que nem Davi, o improvável, que nem o pai mesmo colocava fé. Lembra que eu te falei que quando Samuel veio ungir seus filhos, Jessé trouxe todos os 7 filhos, mas ele não trouxe Davi, porque nem o pai dele confiava em Davi, não dava créditos a Davi. Davi era um simples cuidador de ovelhas, um simples pastor, um simples entregador de marmita. Muitas vezes você olha para você e fala: eu sou esse Davi, eu sou um improvávelzinho que ninguém dá valor. Quer aumentar aqui o teu valor? Entenda quem você é. Por que Davi teve a audácia, a coragem de enfrentar Golias? Sabe por quê? Porque Davi sabia quem era. E no método Paradigmas, a primeira coisa que eu trabalho é esse aqui, ó, identidade. Eu trabalho mais 2 pilares, mas eu trabalho primeiro a identidade. Davi sabia quem ele era, Davi sabia a sua identidade. Davi sabia o tempo todo o quanto que ele era capaz, e ele sabia que aquele que o criara, o Deus dos exércitos, o Deus criador, o Deus que fez todas as coisas, estava com ele, entende? Então o primeiro passo para você resolver grandes problemas é você ter a sua identidade ativada. Davi, quando ele chegou, ele olhou para aquele gigante, ele não teve medo, ele não temeu. Por quê? Porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia o potencial que ele tinha. Por mais que seu pai não visse isso, por mais que os irmãos de Davi não vissem isso, Davi sabia. Davi, ele tinha a sua identidade ativada. E é o primeiro passo que eu trabalho nesse método aqui, ó, Paradigmas, é ativação da identidade, porque não tem como você ser quem você é, você cumprir o seu propósito se você não saber quem é. Davi sabia quem ele era. E o segundo passo que nós trabalhamos no método Paradigmas é os bloqueios emocionais. Quando Davi viu aquele gigante enorme, lutador, Davi não teve um pingo de medo, porque ele sabia que o Deus que ele servia era maior do que qualquer problema. Davi, ele enfrentou os seus bloqueios. Davi, ele também não tinha crenças que limitavam. É o terceiro pilar que nós trabalhamos dentro do Paradigmas, crenças limitantes. Sabe, se Davi tivesse uma crença de não é para você, você não consegue, você não é capaz, ele é grande demais para você, esse problema é gigante, você não dá conta. Davi não teria enfrentado Golias, e Davi não tinha essa crença que limitava. Por exemplo, 3 passos que nós trabalhamos dentro do Paradigmas: identidade, bloqueios emocionais e crenças limitantes. Davi não tinha isso aqui, e Davi foi para cima. Davi, ele fez com que aquele grande problema para toda a nação israelita caísse por terra. Davi venceu, Davi matou Golias. E deixa eu te falar, meu querido, talvez no início você pode ter pensado assim: mas eu sou que nem Davi, eu sou um improvável, eu sou alguém que nem é visto pelo meu pai. Mas olha quem Davi se tornou: o rei de Israel. E aí, a partir dali,
Davi ficou conhecido, ele resolveu um grande problema. E aí Davi ficou conhecido e Davi começou a aprender mais, a aprender a arte da guerra. Até então Davi cuidava só de ovelhas. Agora Davi entrou no exército do rei Saul e Davi começou a batalhar. Davi começou a aprender. Davi aprendeu, ele teve que treinar. Você entende isso? Davi, quando ele lutou com Golias aqui, ele nem sabia pegar a espada, mas Davi se torna um grande guerreiro. A Bíblia fala que Davi, ele foi um dos homens que mais lutaram por Israel, pelo exército do Senhor. Davi aprendeu, Davi se treinou. E existe 12 áreas da vida onde você precisa ser capacitado, e uma delas é o seu intelectual. Sabe, Davi também treinou o intelectual. Então, o que eu quero te falar com esses vídeos? É que não interessa se você hoje se sente um improvável. Você consegue realizar os seus objetivos. Você consegue renascer para uma vida plena. Tem uma vida abundante para você viver. Tem uma vida confortável para você usufruir. Você pode dar o melhor para você mesmo, dar o melhor para seu filho, para sua família. Você só precisa sair da inércia. Você só precisa agir. E não esqueça de uma coisa: as oportunidades. Davi, ele não perdeu a oportunidade de agir. Quando estava lá naquela multidão, todo mundo com medo, Davi chegou: eu posso resolver. Será que você está sendo o primeiro a querer resolver problemas? Ou quando pinta um problema você foge? Davi não fugiu. E deixa eu te falar, quer deixar de ser um improvável? Quer deixar de ser mais um na multidão? Comece a agir, comece a fazer. Davi fez, Davi foi para cima. E aí depois Davi se capacita e se torna um rei de Israel, se torna um grande guerreiro. E deixa eu te falar, tudo isso é possível para você também. Você pode se tornar alguém que vai salvar a tua família. Você pode ser aquele disruptivo na sua família. Talvez na sua família hoje você fala assim: Raíris, mas tem algum reino para mim? Meu amigo, tem o mundo inteiro para você conquistar. Tem coisas grandiosas para você fazer, empresas para você liderar, para você ser dono. Você entende isso? Para você ajudar muitas pessoas. Mas se você ficar aí no mimimi, na reclamação, você não vai conseguir. Cai para cima, independente do problema que seja. Não importa se esse problema representa o teu Golias. Cai para cima que nem Davi. Primeira coisa, se você não tiver essa coragem, ative a sua identidade. Quando você entende quem você é, Davi entendia quem ele era. Davi, ele tinha comunhão com Deus. Davi, ele tinha intimidade com o Pai. Sabe o que é isso? Tem intimidade, relacionamentos com Deus. Davi tinha isso. E quando Davi chega lá diante desse grande problema, ele fala: eu sei que o Deus de Israel é maior do que esse Golias, e ele vai me dar a vitória. Você consegue falar isso? Você consegue fazer? Eu sei quem eu sou. Você consegue falar? Eu sei quem eu sou. Você sabe de fato quem você é? Se você não souber quem você é, fica difícil você enfrentar os Golias da vida, os problemas da sua vida. Você precisa, o primeiro passo, entender quem você é. E se você quiser saber mais sobre esse método aqui, o método Paradigmas, entre em contato comigo. Eu acredito que você está vendo esse vídeo no YouTube, mas se você estiver vendo no Instagram, mande uma mensagem para mim. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo a descrição do meu Instagram. Lá você pode mandar um direct para mim, me chame e fala assim: Raíris, eu não sei como renascer para uma vida plena, eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei vencer os meus bloqueios, eu não sei como sair dessas crenças que me limitam, me ajuda. Eu te ajudo sim. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te alcançar, para que você deixe de ser um improvável. Esse vídeo é o primeiro da série Os Improváveis, terá mais 4, tá? São 5 vídeos, essa série Os Improváveis, e eu vou trazer cenas, relatos de pessoas reais, que estão registradas aqui, para te ativar, a você sair dessa inércia, a você começar a agir. Dá o passo, deu o passo, Davi não ficou parado, Davi foi para cima. Entende? Mas no livro de Atos termina falando de Davi o seguinte: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu vários erros. E um deles, assim, terrível, foi Davi armar a morte de um homem para ficar com a esposa dele, Batseba. Você já deve conhecer essa história. Mas deixa eu falar outra coisa aqui. Talvez você seja assim que nem Davi, já cometeu inúmeras coisas assim como eu, já cometi tantos erros. Mas Davi, ele tinha uma coisa bem interessante que poucos homens conseguem ter, poucas mulheres conseguem ter: o coração ensinável, o coração voltado para Deus. Quando Davi caiu em si, que tinha pecado, Davi se arrepende profundamente e Davi nunca mais cometeu o mesmo erro. Deixa eu te falar, Davi foi um homem que tem tantos relatos de erros de Davi,
mas Davi não tem relatos de falhas. Qual é a diferença então, Raíra, de erro para falha? Erros é quando você erra a primeira vez, falha é quando você comete aquele erro várias vezes. Você não vai encontrar aqui na história de Davi 2 vezes que Davi adultera, 2 vezes que Davi faz alguma besteira, sabe? Ele erra muitas vezes uma vez, mas aí ele se arrepende e não volta a cometer aquele erro de novo, entende isso? Por isso que Davi, ele é considerado o homem que mais tinha um coração voltado para Deus, um homem segundo o coração de Deus, diz Atos, capítulo 13, versículo 22, porque Davi tinha um coração ensinável. Davi errava, mas Davi se arrependia e não voltava mais naquele erro. Claro que teve as consequências. Por exemplo, essa é a consequência do erro do adultério de Davi com Batseba. Batseba engravida, mas o filho não nasce, o filho não vinga, o filho morre. Davi ainda ora, chora, clama por esse filho, mas ele não vive. Tá? Então Davi ali, ele entende o seu pecado, pede perdão, se arrepende e não comete de novo. Deixa eu te falar, não interessa os erros que você cometeu, só não erre mais no mesmo erro. Se você errar, seja em outro erro, não no mesmo. E quer um conselho aqui bacana? Aprenda com o erro do outro. Você não precisa errar para aprender. Aprenda com o erro do outro, porque cada ação que você faz tem uma reação. Cada ato que você faz tem uma consequência. Davi pagou caro. Davi pagou caro, muito caro pelo seu erro. Perdeu o próprio filho, entende? O filho desse adultério não vingou. E aí a família de Davi teve sérios problemas. Por que que isso acontece? Deus, ele perdoa, mas ele não livra das consequências. Nunca esqueça disso, tá? Deus perdoa, mas ele não livra você das consequências. Muitas vezes hoje você fala assim, Raíra, eu já errei demais. Ah, tudo bem, só pare. Comece agora a plantar novas sementes. Eu sempre falo uma coisa, todas as nossas ações, elas são sementes, elas são plantações. Se você até agora plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. É como se fosse uma árvore. Toda semente que você planta, toda ação sua é uma plantação e vai nascer segundo a espécie que você está plantando. Agora, se hoje você está só colhendo coisas ruins, é porque você plantou muitas coisas, muitas sementes ruins. Agora comece a selecionar a semente certa. Comece a plantar a semente certa e não tem como. Eu não sei se você já trabalhou em plantação, mas eu trabalhei muito já, tá? Eu nasci na roça mesmo. E eu sei o que é plantar feijão, plantar arroz, plantar um monte de coisa. E eu sei que não tem como eu plantar uma semente aqui de arroz e colher milho. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Você entendeu a lógica? Se você plantar desobediência, desordem, você vai colher isso. Mas se você plantar perdão, se você plantar arrependimento, se você plantar coisa nova, você vai colher do mesmo. Então, se tua vida está uma bagaceira, está uma bagaça mesmo, se até aqui você só plantou semente ruim, pare de plantar. Por quê? Porque cada plantação ela vai chegando ao fim. E agora você começa a plantar novas sementes, essas sementes novas vão brotar, vão nascer. E aí, talvez você ainda continue colhendo os restinhos daquela semente ruim, mas a tua plantação boa vai ser tão grande, vai ser tão abundante, que ela vai sobressair a plantação ruim. E se você parar de plantar a plantação ruim, a semente ruim, ela vai parar de brotar também. Comece só a plantar agora coisas maravilhosas. Comece a plantar o perdão, comece a plantar uma aprendizagem, sabe? Comece a investir em você. A primeira pessoa que você deve investir em você. Davi, quando ele recebeu tudo aquilo, eu quero aprender, ele começou a investir nele, no seu intelectual, no seu aprendizado. Davi começou a forjar na batalha, Davi começou a aprender. Deixa eu te falar, comece a aprender coisas novas. Se junte a pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Colhe em pessoas que estão indo para o lugar que você quer chegar lá, entende? Plante coisas novas agora, então para de reclamar. E outra coisa, não dê desculpas. Quem dá desculpa não prospera, quem dá desculpa não avança, é uma miséria quem dá desculpa das coisas, entende isso? Então para de reclamar, assuma a responsabilidade da sua vida. Se você está colhendo merda hoje, porque você plantou merda. Se você quer colher coisa diferente, planta coisa diferente, sabe? Pega todas essas merdas da tua vida aí e transforma em esterco, entende? Transforma em adubo tudo isso e tira uma lição disso. Sabe aquele negócio, se alguém te der um limão, pega um negócio de limão e faz uma limonada, tá? Mas acorde. Então o meu objetivo aqui é te acordar, te alertar. Tem como, meu amado, tem como, minha amada. Você tem uma vida abundante. Aqui vos fala quem já errou bastante, que já cometeu tantos erros. Sabe, mas eu parei de cometer tantos erros, agora eu estou cometendo coisas boas, para mim colher coisas boas.
E uma das coisas boas é a prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, tá? Prosperidade é crescer em todas as áreas da vida. Crescer no seu intelectual, crescer nas suas amizades, crescer no seu network, crescer nas suas expansões com as suas empresas, crescer em tudo. Prosperidade é crescer, é natural, é igual uma planta. Se você plantar uma planta, o natural dela é crescer, sem esforço, entende? Então para de dar desculpa, comece a crescer, comece a ser abundante, comece a ser uma pessoa plena, comece a soltar a vida da sua boca. Tudo que você fala, você pode matar alguém, pode dar vida a alguém. Seja esse alguém que decide dar vida, que sai da tua boca só coisas boas, só coisas que vão edificar pessoas, tá? Então decida isso. Davi decidiu, Davi parou de ser um improvávelzinho e começou a dar frutos. Então se hoje você se sente um improvável, tudo bem. Assim como eu e Davi, você pode ser alguém, sair do improvável, sabe? Ser alguém. Primeira coisa é entender quem você é o primeiro passo. Então cai pra cima, para de dar desculpa. Se Davi tivesse dado desculpa, Davi não seria o Davi que é hoje. Davi não estaria seu nome aqui. Sabe como que as pessoas vão te ver daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos? Como que você será lembrado? É por aquele que só reclamou, só murmurou, ou aquele que ninguém nem lembra, sabe? Quando você descer ali ao mundo dos mortos, como que vão falar de você? Qual a herança que você está deixando? Qual o legado que você está deixando para você, para seus filhos, para sua família? Pense nisso. Deixe de ser um improvável. Te vejo no próximo vídeo.